3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de águas as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, eu quero que você só volte capítulo 1, versículo 16. Aqui é João Batista dando um testemunho a respeito de Jesus. No final do versículo 15 ele diz: porquanto já existia, de João 1, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Esse é o versículo chave do Evangelho de João. Todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Eu escolhi esse texto de João capítulo 2 por muitas razões, mas eu creio que, olhando para João capítulo 1, versículo 16, João Batista já tem dito que nós temos recebido da sua plenitude, e temos recebido graça sobre graça. E João capítulo 2, aqui nós vamos encontrar um ensinamento profundo, que muito de nós, às vezes por não compreendermos isso, temos fraquejado na nossa fé, temos nos cansado na nossa fé, ou temos nos sentido enfadigados na nossa fé, ou temos ficado abatidos na nossa fé, ou temos nos desesperado na nossa fé, porque nós temos uma tendência muito grande de, no nosso relacionamento com Deus, nós andarmos em 2 extremos. Ou nós, assim, somos superativos e fazemos as coisas assim como se fosse autossuficiente, como se nós fôssemos autossuficientes, não dependêssemos de ninguém. Nós vamos para cima, vamos com tudo, e estamos fazendo, ou então vamos para o outro extremo. E aí, quando nesse primeiro extremo, nós estamos fazendo como se nós fôssemos autossuficientes, sem depender nada de Deus. Que não dizemos isso com palavras, mas na prática é isso que acontece. Ou então vamos para o outro extremo, não fazemos nada, e aí ficamos só de clamar, e esperar que Deus faça aquilo que eu tenho que fazer. Maria, na sua colocação, ela vai dizer para os seus serventes, ela diz a coisa profunda. O que é que ela diz para eles? Fazei tudo que ele disser, que ele mandar. Tudo.
Se nós queremos viver na plenitude, e graça sobre graça, se a plenitude de Cristo precisa estar em nós, então Maria dá a chave para nós. O que é que nós temos que fazer? Fazer tudo o que Ele mandar, o que Ele disser. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Muitas vezes nós queremos fazer a coisa e fazemos até sem Jesus dizer. Jesus não prometeu, Jesus não falou, Jesus não mandou fazer, e nós estamos fazendo, achando que isso Jesus está mandando a gente fazer. Mas Jesus não mandou a gente fazer aquilo. E quando nós embarcamos nesse caminho, nós nos frustramos, nos amarguramos, nos decepcionamos, nos abatemos, e ficamos decepcionados com Deus, e ficamos frustrados com Deus, e ficamos amargurados com Deus, e ficamos tristes com Deus. Por quê? Porque nós estamos fazendo ou dizendo o que Ele não tem mandado. Consegue entender isso? Ou então vai para o outro lado. Ele manda fazer e nós não fazemos, nós desobedecemos. Então eu não tenho como ter toda essa plenitude de Jesus na minha vida, e graça sobre graça, se quando Ele mandar eu fazer, eu simplesmente não fazer. Mas Ele está dizendo, fazei tudo. Tudo. O que é tudo no Novo Testamento? Tudo é tudo. Se Jesus mandou fazer, faça. Se Jesus não mandou fazer, por favor, não faça. Aí quando a gente vai para o texto, o que que Jesus manda os serventes fazer? A primeira ordem dele: enchei as talhas de quê? De água. Uma tarefa simples, corriqueira. Os judeus usavam aquelas talhas para purificação. E não sei por que razão, mas naquele casamento, naquela casa lá em Caná da Galileia, aquelas talhas estavam secas, estavam vazias. E Jesus disse: enche de água. Aí, presta atenção, mano, como essa questão da obediência é algo que passa por esse princípio. Que se eu quero ser cheio da plenitude, e se graça sobre graça de Jesus na minha vida, eu preciso obedecer. Eu tenho que obedecer. E não importa o que Jesus está mandando fazer, eu vou fazer. Obrigado. Muitas vezes nós estamos pensando assim. É como se nós queremos fazer o mais difícil, o mais custoso, aquilo que, sabe, que exige mais sacrifício da nossa parte. E tem coisas que vão ser assim, mas tem coisas no nosso dia a dia que não são coisas que vão exigir tanto. Como talvez encher vasilhas com água, como aconteceu aí. Mas eu simplesmente tenho que obedecer. Nós temos uma tendência muito grande de olhar a palavra de uma maneira geral e não de uma maneira detalhada, específica. E são nos detalhes que nós encontramos os maiores e os melhores ensinamentos. Olha como isso é na nossa cabeça, e foi assim na cabeça do apóstolo Pedro também, incrível. Porque em João capítulo 13, aqui no Evangelho de João capítulo 13, vocês lembram da história quando Jesus vai lavar os pés deles? E Pedro diz: não, Senhor, tu não vai lavar meus pés. Aí Jesus dá uma ordem: se eu não lavar os teus pés, tu não tem pacto comigo.
Era uma ordem simples. Não é não. Tinha coisa mais simples que estender os pés e deixar Jesus lavar. Mas o que importa é o que ele está mandando fazer. Não é o tamanho da ordem. Se Jesus está mandando fazer, precisamos fazer. Olha como a coisa funciona na cabeça da gente. Ah, Senhor, eu quero ser usado para ganhar centenas de pessoas para ti. Pensa, é mandamento. Ele disse: ide e pregai o evangelho. Ele não falou isso em Mateus 28, em Marcos 16, em Lucas 24. Ele mandou fazer. Mas preste atenção. Mas ele também mandou amar uns aos outros. Ele não mandou? Ele não mandou. Jesus também mandou carregar as cargas uns dos outros, chorar um pelos outros, servir uns aos outros. Ele mandou. Ele mandou. Aí eu fico nas minhas preferências. Não, mas eu sou meu dom, supondo, meu dom é ensinar. Então eu quero ensinar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se esmere em fazer. Mas não pense que pelo fato de você ensinar e ensinar muito bem, que você pode negligenciar os outros. Ele mandou fazer. E você faz. Seja um mandamento simples, seja um mandamento difícil para você, mas você faz. Porque se eu quero ser, como João está dizendo, cheio dessa plenitude dele, e ver graça sobre graça na minha vida, eu preciso obedecer. Não é assim? É assim. Não importa. Não importa. Precisamos obedecer. É inútil esperar qualquer grande bênção de Deus se nós andarmos no caminho da desobediência. Você concorda comigo? É inútil. Irmão, irmã, preste atenção. Se nós, graças a Deus que nós estamos aqui, eu não estou dizendo isso para você desistir da caminhada, não. Desista não. Todos nós temos muitas coisas na nossa vida que precisam ser restaurado, transformado, modificado, recomeçado, todos nós. Mas eu não posso, o que pode ficar ruim para mim, é se eu disser: não, mas eu não falto um culto, eu sou aquele camarada que adoro a Deus, eu dou dízimo de tudo que eu ganho, aliás eu dou muito mais do que isso, sabe, eu não meço sacrifício, a porta da minha casa está aberta, tem sido uma bênção, eu tenho recebido dezenas de pessoas na minha casa, e glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Mas você tem lido a palavra? Você tem orado, irmão? Não parece um mandamento simples? Simples. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. É um mandamento. Eu preciso orar. Eu tenho orado. Consegue entender? A minha conduta, o meu caráter, a minha maneira de vestir. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer. Ou seja, você inclui qualquer outra coisa. Porque tem muitas coisas que eu me proponho a fazer
que não estão necessariamente detalhados nas Escrituras para dizer se eu vou fazer ou não vou. Mas o apóstolo Paulo está dizendo qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Então preste atenção. Quando você se olhar no espelho com a sua roupa, eu estou falando para os rapazes, estou falando para as moças, para os homens casados, para as mulheres casadas. Eu estou falando quando você olhar no espelho, para a sua roupa, Deus é glorificado? Deus é glorificado? Você consegue entender? Isso é encher as talhas de água. Isso é simples fazer. Mas eu estou disposto a fazer muito mais. E faça. Mas por favor, não esqueça de fazer tudo. Como está o seu comportamento? O seu pai, o seu marido, com seus filhos, com sua esposa, com seu patrão, com seu empregado, com seu vizinho, com seu colega, com tal, no colégio. Deus é glorificado. Consegue entender? Isso são encher as talhas de água. Isso não custa nada. Você não paga nada. Você simplesmente tem que fazer. Porque é mandamento. Porque é mandamento. Fazei tudo. Diga. Fazei tudo. Tudo. O que ele mandar. Não é fazer 99. É fazer tudo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai acontecer também, que é tremendo. Porque preste atenção no versículo 7. Jesus diz assim: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Obediência. Agora, versículo 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Agora, essas talhas que vocês encheram de água, vocês vão servir como vinho. Eita. Se encher as talhas era questão de obediência, servi-las era questão de fé. Porque eles sabiam, diz o texto. O mestre-sala disse: que coisa esquisita é essa? Fala para o dono da casa: como é que pode? Todo mundo serve o melhor vinho no início da coisa. Porque depois que a turma fica, melado, bêbado, perderam o senso, aí o cara serve o pior, já está todo mundo embriagado, meu irmão. O cara não está mais nem aí para nada. Mas tu fizeste o contrário. Tu serviste um vinho inferior, e quando todo mundo está embriagado, tu serve o melhor. Só que os serventes, eles sabiam qual era a origem do vinho, era da água. Meu amado, muitos de nós estamos dispostos a obedecer a Jesus e fazermos isso, mas nós temos sérias dificuldades na nossa fé, não tem? No nosso caminhar de fé. Sérias dificuldades. Às vezes nós estamos dizendo: essa água nunca vai se transformar em vinho. A minha vida nunca vai ser ajustada. Aquela pessoa lá, jamais. Aquilo lá não tem jeito. Não tem jeito.
Mas o Jesus das Escrituras é o Jesus que faz coisas extraordinárias. Amém? Marcos capítulo 3 diz que Jesus chegou no local onde havia um homem com a mão ressequida, o braço ressequido, aquilo ali que estava morto, meu irmão. Mas Jesus, a exemplo do que disse para esses homens, vai lá e serve, ele diz para o moço que está com o braço ressequido, estira a sua mão. Isso não era possível. Consegue entender? Não era possível. Quando que a água vai se transformar em vinho? Quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus mandar. Quando é que um camarada com a mão ressequida vai ter sua mão restaurada? Quando Jesus mandar.